Bom, boa tarde para todos. Até então eu estava muito feliz, porque eu estava comentando com o Leonardo Beraldo ali, pela a programação que estava no site, entre o painel que antecedeu e esse, tinha um coffee break. Então eu estava muito feliz, porque, imagina, né, suceder a um coffee break é mais fácil que suceder os palestrantes que estavam aqui antes de mim. E eu me lembrei disso porque, salvo engano, no segundo Congresso Mineiro de Direito Processual Civil, o meu painel foi aberto por Fred Didier. E logo depois do Fred veio o Armando, né? Então, assim, eu lembro que na época eu imaginei assim, poxa, se eu fosse um cantor de rock, né, tivesse uma banda de rock, seria a mesma coisa que convidar todos os senhores para assistir o meu show de rock e na abertura viesse Rolling Stones. Então já fiquei, né? Por que eu vou falar depois de Fred Didier, né? E o Fred, na época, se não me engano foi o segundo congresso, ele já veio falar sobre o projeto de lei do novo Código de Processo Civil. E, naquela época, ele fez uma série de observações e uma série de advertências, todas elas, né, mandando a gente estudar, né, falando, olha, está vindo aí o projeto, vocês se preparem, né, vem todo o princípiológico, muita coisa muda. Então, a gente tinha um longo caminho pela frente, o caminho parece estar chegando ao final ou não, dependendo da vacatio legis, né? E eu me lembro também que, na hora que ele terminou a exposição dele, eu botei a mão na cabeça e falei, por que eu não dou aula de direito internacional? Não que eu tenha competência para isso. Pois muito bem, passou o tempo, né? A gente já viu aí como é que o projeto ficou, está aí aprovado, há um trabalho ainda a ser desenvolvido, não era aquele bicho de 7 cabeças que a gente estava imaginando naquela época, tem muita coisa para aprender. E eu trouxe agora alguns pontos para a gente tratar aqui, sem nenhuma pretensão de esgotar o tema, muito pelo contrário. E eu vou começar aqui falando um pouquinho, até de um equívoco que existia no código anterior, um equívoco mera de verbete, de vocábulo, porque o artigo 88 anterior, ele iniciava um capítulo chamado da competência internacional. E, de fato, a jurisprudência já havia identificado isso há muitos anos, tratava-se realmente de jurisdição nacional. E o novo código, está aí na tela, né, eu fiz um comparativozinho para os senhores poderem acompanhar, ele mudou pelo menos ao título, né, limites da jurisdição nacional, para dizer aquilo que é de competência exclusiva, aquilo que é de competência concorrente. O interessante é observar que houve a mudança no título, e parece que, a princípio, na leitura aqui do artigo 21, 22, que teria escapado, né, porque começa o 21 a falar compete. Mas, na verdade, o texto, ele não usava o texto original, né, que veio do Senado, ele não usava o termo competir, ele usava cabe. No substitutivo da Câmara, que foi alterado e voltou a falar sobre competência, né, e não sobre jurisdição. Então, nesses artigos 21 a 26, o CPC começa a tratar dessa jurisdição nacional, daquilo que é de jurisdição exclusiva brasileira e aquilo que é de jurisdição concorrente. Bom, o 21, ele praticamente repete a norma anterior do artigo 88, e não há, assim, grandes matérias para serem tratadas, mas eu quero chamar a atenção dos senhores para, na verdade, a regra contida no artigo 24 do novo Código de Processo Civil. Ele repetiu, em parte, o artigo 90, que fala que permite, né, que existam ações idênticas, conexas, processadas no Brasil e em outro Estado. Bom, o referido artigo, não mudou, né? Ah, não, mudou ali, não mudei aqui, foi aqui, perdão, desculpa. A pendência, então, parágrafo único, de causa perante jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença judicial estrangeira, quando exigida para produzir efeitos no Brasil. A discussão, então, é que a existência de uma ação aqui e de outra ação, a homologação de sentença estrangeira, uma não vai impedir o andamento da outra. O que vai haver aqui é a questão da prevalência da coisa julgada. Óbvio, né? Se uma houver trânsito julgado, a outra haverá de ser extinta por conta da prevalência da coisa julgada. A primeira novidade interessante, ela está no artigo 22, em que se traz algumas outras causas de jurisdição concorrente da justiça brasileira. Não é tanta novidade, a jurisprudência já tratava, a doutrina já tratava, mas, de toda forma, o artigo 22 trouxe, né, que compete à jurisdição brasileira a tratar de questões de alimentos, quando o credor tiver residência no país, quando o devedor tiver
bens ou rendas no Brasil, no caso de ações decorrentes de relação de consumo, quando o consumidor tiver domicílio e residência no Brasil, e nos casos em que as partes expressa ou tacitamente se submetem à jurisdição nacional. O inciso primeiro, a questão da ação de alimento, como eu disse, né, os tribunais já vinham decidindo dessa forma, e veio para facilitar o acesso à justiça, para dizer que há essa jurisdição concorrente. Ou seja, se, independentemente da moradia de um ou de outro, a jurisdição brasileira seria competente para julgar a ação de alimentos. O inciso segundo também, quando ele fala das relações de consumo, nem tanta novidade, o CDC fala da jurisdição, né, da competência do domicílio do autor, mas agora fica fixado, né, que quando o consumidor tiver residência no Brasil, a jurisdição nacional ela também é concorrente. E esse fato aqui que é importante, a leitura com o artigo 25. Porque diz, olha, não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento ou julgamento de ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional arguída pelo réu na contestação. Pronto, nós estamos falando de competência relativa. E segundo, dizendo, olha, então não compete a nós, porque tem cláusula de eleição de foro. No entanto, permanece uma regra no CPC de 2015, que ela já existia lá no CPC de 73, parágrafo único do artigo 112, para dizer o seguinte, olha, se for demonstrada a abusividade dessa cláusula de eleição de foro, o juiz, obviamente, ele deve declarar, pode ser declarado de ofício, né, declarado de ofício pelo juiz, para manter aquela ação aqui no Brasil. Então, em que pese a redação, né, a expressa, ela deve ser lida, do artigo 25, ela deve ser lida concomitantemente com essa regrinha do controle de abusividade, que ainda está em vigor aqui no nosso país. Logo adiante, o artigo 23, aí ele fala da competência exclusiva da jurisdição brasileira, e ele não traz grandes alterações, ele praticamente repetiu o texto anterior, então ele vai dizer aqui daquelas ações relativas a imóveis situados no Brasil, não só relações de cunho real, mas qualquer ação referente ao imóvel. No que tange a partilha e sucessão, o que o Código fez aqui foi exemplificar melhor, né? Ele dizia só inventário, partilha, hoje está falando de sucessão hereditária, confirmação de testamento, inventário de partilha de bens, etc. E o 3, ele fala de divórcio, separação ou dissolução de união estável, também no concernente à partilha. Detalhe importante aqui que o Código continua a se referir à separação judicial, em que pese toda aquela celeuma criada pela Emenda Constitucional 66, e que muitos juristas entendem que a separação judicial no Brasil acabou, o Código, não só aqui, mas em outros pontos, ele se remete de novo à separação judicial. Então, vai ficar no ar aqui, né? Eu acho que nós vamos ter uma grande discussão ainda de jurisprudência, de doutrina, por muito tempo, para se dizer se há separação judicial, se não há separação judicial no Brasil. E aqui, nesse ponto, há um outro detalhe extremamente importante, porque se há um passo diz que é competente exclusivamente a autoridade brasileira para julgar partilha de bens em divórcio, separação, etc., o parágrafo 5º do 961 já fala uma coisa interessante para a gente. Olha, ele fala da homologação no caput, né, ou concessão exequatur às cartas rogatórias, mas o parágrafo 5º, a sentença estrangeira de divórcio consensual produz efeitos no Brasil, independentemente de homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Bom, o entendimento assim, do estudo que eu fiz, para entender conjuntamente essas regras, é que em que pese a sentença de homologação judicial, perdão, a sentença estrangeira consensual de divórcio ter efeito imediato no Brasil, independentemente de homologação, eu entendo que seria somente com relação ao divórcio, com relação, por exemplo, à fixação de alimentos, à guarda de menores, a visitas, mas com relação à partilha de bens, nem tanto porque iria infringir a regra da competência exclusiva. Muito bem, só que o STJ, já ainda no Código atual, né, em que
existia já a obrigatoriedade de partilha de bens ser julgada por autoridade brasileira, o Superior Tribunal de Justiça já tinha entendido que, se a partilha de bens julgadas por um juiz estrangeiro, porque, olha, o fato da gente colocar na lei, né, que é nossa, eu não tenho como obrigar, impedir que um juiz estrangeiro julgue. O que vai acontecer é que, na hora que vier para cá, a gente não vai homologar, né, o STJ não vai homologar. Mas o STJ já tinha entendido que se essa partilha fosse consensual, pelo juiz estrangeiro, né, ela poderia ser válida no Brasil. Ela poderia ser objeto de homologação. Então, obviamente, ambas redações dizem de competência exclusiva, mas eu tenho um entendimento anterior do Superior Tribunal de Justiça que faz uma exceção com relação à partilha consensual. Aí a gente tem que ver como é que vai ficar daqui em diante. Eu não sei quais serão os entendimentos futuros, né? Feito esse reparo sobre jurisdição e competência do CPC, cooperação internacional no novo Código de Processo Civil. Então, foi incluído aqui artigos 26 a 41, sem correspondentes, que regulam essas disposições referente à cooperação internacional jurisdicional, através da qual se realizam atos de colaboração entre Estados soberanos para possibilitar a prática de atos, tanto administrativos quanto jurisdicionais. Essa solicitação ela pode ser ativa, passiva. Ativa, o Brasil pede, passiva, o Estado estrangeiro pede a nós, né? Então, de uma ou de outra, a cooperação aqui em ambos sentidos. É uma obrigação de duplo caminho. E o Código trata disso, mas existe, inclusive, um projeto de lei de autoria do Senado, está no Congresso Nacional, que está tratando sobre cooperação jurídica internacional. Então, nós vamos ter um arcabouço um pouco até mais ampliado depois, quando esse projeto de lei vingar aí e vier a ser lei. Desses itens aqui da cooperação internacional, eu separei somente dois, até pela exiguidade do tempo, que é o 4 e o 6. O inciso 4, concessão de medida judicial de urgência. Já havia uma discussão muito grande, né, da possibilidade de concessão de medida judicial de urgência quando se tratasse de homologação de sentença estrangeira ou de atribuição de exequatur à carta rogatória. Agora está expressamente regulado para dizer desta possibilidade, preenchidos os requisitos. Obviamente, isso vai ficar a cargo do Judiciário, do STJ, no caso específico, para dizer se há cabimento para deferimento de medidas urgentes. O inciso 6, ele diz, olha, qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. Então, ótimo. O que está dizendo o artigo é que esse rol aqui o inciso, perdão, esse rol do artigo 27, ele, de fato, ele é meramente exemplificativo. Ele não é taxativo. Ou seja, outros atos poderão ser objetos da tal da cooperação internacional, preconizada agora pelo Código de Processo Civil. Detalhe interessante, artigo 28, cabe auxílio direto quando a medida não decorrer diretamente de decisão de autoridade jurisdicional estrangeira a ser submetida a juízo de deliberação no Brasil. Não é novidade no ordenamento jurídico, é novidade talvez no processo civil, em que uma determinação, um pedido emanado de uma autoridade estrangeira venha a ser cumprida aqui no Brasil, sem a necessidade de passar pela deliberação do Superior Tribunal de Justiça. Na área penal isso já existe. Mas isso não quer dizer que vai haver um contato direto entre o juiz estrangeiro e um juiz brasileiro. O artigo 26, lá atrás, ele menciona a autoridade central, autoridades centrais, que são aquelas autoridades designadas por lei, que vão receber os requerimentos dos Estados estrangeiros para que os atos sejam praticados aqui no Brasil. Perfeito? Em geral, o Ministério da Justiça, mas existem outros que são criados ou previstos, a própria Advocacia Geral da União, Secretaria de Defesa Humanos, enfim, há outras autoridades. O ideal seria que nós tivéssemos uma autoridade central, única só, para cuidar de todas essas demandas. Mas no Brasil, essa questão vai ficar para várias autoridades. Isso não quer dizer que acabou carta rogatória. Ok? O auxílio direto ele emana de uma autoridade estrangeira, que vem para essa autoridade brasileira, e a ordem vai ser emanada da autoridade brasileira para ser cumprida no Brasil. A carta rogatória ela é emanada de um juízo estrangeiro
para vir ser deliberada no Brasil, dar condição de exequatur, para depois ser cumprida. Então, naquelas ocasiões de atos jurisdicionais que ainda for necessária a carta rogatória, obviamente ela ainda será usada, ainda será muito usada no nosso direito. Bom, um detalhezinho pontual, artigo 53. O que o artigo 53 fez foi se adequar à Constituição da República, né? Inciso 1º da Constituição, do artigo 5º, diz que homens e mulheres são iguais perante a lei. Então, o artigo 53 acabou com aquela questão de competência do juízo do foro do domicílio da mulher. Indicando aqui agora estas opções, A, B e C, para se estabelecer na ação de divórcio qual que seria o foro competente. De novo, separação judicial, né? Ainda mencionada, como eu disse, no Código de Processo Civil. Bom, essas questões aqui de foro, da eliminação do juízo do privilegiado da mulher, o STJ já havia se pronunciando sobre isso, e agora tem uma regulamentação própria prevista, que eu creio que vai ser, obviamente, observada em substituição à anterior, em que pese as decisões do Superior Tribunal de Justiça, e para fixar aquelas opções para o domicílio, para a competência do juízo da ação de divórcio. Outra questão interessante, também no artigo 53, em razão do lugar, competência relativa, residência do idoso para a causa que verse sobre o direito previsto no Estatuto do Idoso. Também não é uma novidade, porque o Estatuto do Idoso diz, mas ali está falando no capítulo que ele trata sobre competência no Estatuto, de ações coletivas. Já diz que lá o foro privilegiado é o foro do domicílio do idoso. O detalhe aqui, gente, é que no Estatuto do Idoso, nós estamos falando de competência absoluta. Lá, as ações coletivas, obrigatoriamente, têm que ser ajuizadas no foro do domicílio do idoso. Aqui, nós estamos tratando de competência relativa, em que pese ter a regra, qualquer questão que for emanada aqui deve ser arguída, né, em sede agora de preliminar, né, vou falar isso daqui a pouquinho, de preliminar de contestação, não existe mais exceção de incompetência, para estabelecer o juízo privilegiado do idoso. Esta regra, que foi trazida agora para o Código, artigo 45, o que ele está dizendo? Ele está tratando das competências do juízo da Justiça Federal. O CPC não tratava disso, em 73, porque existia uma lei anterior, de 66, que tratava da competência da Justiça Federal. E a Constituição da República trouxe, no artigo 109, inciso 1º, as regras de competência. Bom, o que fez o legislador foi, basicamente, repetir ali as regras da Constituição da República, do artigo 109, inciso 1º, adequou aqui para dizer, acrescentar recuperação judicial e insolvência civil, continuou a excepcionar a Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho, está na Constituição, mas o detalhe que é interessante aqui é o parágrafo 1º. Os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual a ação foi proposta. Nós estamos tratando aqui de cumulação de pedidos. Ou seja, tem mais de um pedido, ou dois, vamos falar 2 pedidos para ficar mais fácil. Um pedido é da competência, por exemplo, do juízo estadual. O outro não, o outro é da Justiça Federal. Diz a lei para não remeter os autos. Beleza. E o que eu faço com esse pedido que é da competência da Justiça Federal? Vou esperar? Será que é uma boa saída? Vamos sobrestar esse pedido? Vamos julgar essa ação aqui, esse outro pedido que é da minha competência, a gente sabe que vai levar aí pouco, né, tempo, né, 5 anos, para depois julgar o outro? Não dá, né? Eu acho que, obviamente, ao haver um controle do judiciário, do juiz, né, nessa acumulação aqui, de emenda da inicial, de só tratar aqui no juízo aquele que foi da minha competência e remeter para o outro juízo o que for competência da Justiça Federal. O problema se dá entre pedidos subordinantes, um subordinado ao outro. Se o pedido for um subordinado ao outro, nós vamos ter que cair na regrinha do 503, o juízo vai ter que resolver aquele pedido que não é da sua competência para poder enfrentar aquele que é, mas sem acobertar o primeiro pedido subordinante da coisa julgada e, posteriormente, ele poder ser, obviamente, rediscutido, se for o caso.
Por fim, eu vou falar para vocês Por fim, na verdade, porque meu tempo acabou, então eu vou ter que pular, eu quero falar aqui da exceção de competência. Infelizmente, alguns outros pontos não vou tratar. O Código extinguiu a figura da exceção de competência, ou seja, nós alegávamos até então a exceção de competência relativa e a absoluta vinha como preliminar de contestação. Agora, ambas serão arguídas na preliminar de contestação da ação. Bom, o detalhe que é importante com relação à extinção, ele se dá aqui no parágrafo 3º do artigo 340. Que diz que, alegada incompetência nos termos do caput, será suspensa a realização de audiência de conciliação ou de mediação. Aliás, perdão, o que eu quero falar aqui é da questão da possibilidade da contestação ser protocolada no juízo do domicílio do réu. A ação, então, nasce em Belo Horizonte, sai uma carta precatória para citar o réu lá em Carangola. Lá em Carangola, essa parte protocola a sua contestação em Carangola, com arguição de exceção de incompetência. Essa carta voltaria para Belo Horizonte para analisar a exceção de incompetência, e, dependendo da decisão do juiz, ela ficaria em Belo Horizonte ou Carangola. Tudo bem. A questão é, e se a competência alegada for absoluta? Porque, voltando para Belo Horizonte, se eu estou falando que a competência não é do juiz estadual, é sim do federal, aonde que eu vou protocolar a contestação? No competente, no incompetente, lá em Carangola, aqui em Belo Horizonte? O CPC diz que se houver carta precatória, ela deve ser protocolada nos autos da carta precatória. Mas, se o juiz entender que realmente é competente, ele é incompetente de forma absoluta, os autos, obviamente, não seriam remetidos para Carangola, mas sim para o juízo competente. Essa regrinha é interessante da gente falar aqui para vocês, para a gente estudar, mas com o processo eletrônico vai perder um pouco do seu alcance, porque, independentemente de onde estiver o réu, né, ele vai protocolar a sua contestação no ambiente eletrônico e não no ambiente de papel. Né? Essas são breves considerações sobre a competência que eu tenho a fazer pelos senhores. Espero ter atendido pelo menos parte da demanda. Há muito mais para estudar, mas eu agradeço a todos, porque eu, infelizmente, estourei meu prazo. Muito obrigado. Boa tarde.